Aí, 3, 2, 1. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista, esse programa do Jornal Correio do Lago, onde a gente entrevista pessoas interessantes e hoje é o caso. Nós temos aqui o Dr. Carlos Nascimento, ele que é obstetra e ginecologista, ou ginecologista obstetra. Ginecologista obstetra. Ginecologista e obstetra aqui do nosso município e é muito bem conhecido, né? Já está aí desde 2019, né, doutor? 2019. E já conquistou o seu público, obviamente na maioria mulheres, e trabalha muito bem. Inclusive, eu soube que tem gente que vem de longe para o senhor atender aqui. É isso, doutor? Sim, hoje eu tenho pacientes... A minha maioria de pacientes aqui hoje é Santa Helena mesmo, né? Mas eu tenho paciente, acho que gira em torno dos 30% ali, paciente de Marechal, né? Eu tenho paciente de Entre Rios, Pato... Agora que tá começando mais a ter paciente de Missal, que era uma pouca demanda que eu tinha de Missal, acho que o pessoal tinha mais tendência aí pro lado de Medianeira ali, né? Uhum. Mas tenho pacientes de Guaíra, né? Tenho de Nova Santa Rosa, tenho bastante também. Nova Santa Rosa, olha só. É bem do ladinho de Marechal, né? Sim. Doutor, fala agora um pouquinho de você. Vamos, como diria Dilma Rousseff, vamos começar pelo começo. O senhor é da onde? O senhor veio? É da região? É de fora? Sim, eu sou do Mato Grosso, sou de Cuiabá, né? Na verdade, minha mulher brinca, né? Porque eu sou nascido em Várzea Grande, que é bem na divisa ali, né? Sou varzegrandense, mas minha mãe foi só nascer, porque naquele tempo registrava onde você nascia, né? Ah, sim. Então eu só nasci lá por causa do hospital mesmo, que minha mãe foi tendo. Mas sou cuiabano. Então, com média ali de acho que eu tinha uns 18 anos, fui estudar fora, né? Então, fui estudar fora, eu sou formado, né? Minha parte médica, clínica, eu fiz na Bolívia, né? Terminei em 2013, 2014, eu já, na primeira prova, primeiro ano, eu já revalidei meu diploma, né? Através da prova. Trabalhei um ano nos interiores do Mato Grosso ali, fui... A princípio, até essa transição de pegar a CRM, essa questão de prova, fui secretário de saúde numa cidade no interior do Mato Grosso, a convite do prefeito. Olha só. Eu fiquei um tempo lá, né? Ele me conheceu e me deu essa oportunidade. Eu fiquei lá trabalhando como secretário de saúde por mais ou menos uns 6 meses até fazer a prova, né? E depois disso, eu acabei voltando nesse mesmo município para trabalhar um tempo também, né? Trabalhei em Cidade de Nobres. E aí eu prestei a prova de residência em Campo Grande, no ano 2016, acho que foi. Eu comecei a residência, né? Fiz lá em Campo Grande, no Hospital Regional, né? Fiz a minha formação. Terminando lá, comecei a procurar lugares para trabalhar, né? Tinha muita proposta para ficar em Campo Grande, mas minha intenção, desde que eu comecei a fazer medicina, a intenção era morar no interior, trabalhar em cidade pequena, interior, porque eu gosto desse convívio de a gente conhecer quase todo mundo, né? Então, sempre que, desde a parte clínica, assim, quando eu comecei a estudar, me preparar, eu já tinha essa visão de trabalhar no interior. Por isso eu tinha a tendência a sempre acompanhar todo mundo para saber de tudo um pouquinho ali, porque no início de interior a gente ser um clínico bom, assim, de saber fazer as coisas. Todas as experiências, né? Sim. Então aí terminei a residência em Campo Grande, e aí depois disso aí depois da residência eu vim parar em Santa Helena. Em Santa Helena. Isso foi em 2019. 2019. Então o senhor está aqui desde 2019. Desde o início de 2019. Olha só. O senhor também atuou aqui no SAMU, né? Sim. Isso foi antes de montar consultório ou depois? O SAMU foi assim, eu ainda trabalhava no hospital aqui da cidade e teve a primeira prova do concurso aqui do SAMU, né? E aí eu participei e fui chamado nesse concurso, trabalhei, se eu não me engano, acho que foram 2 anos. Sei que eu ia sair na época da pandemia, assim, só que tava muito puxado, né? E aí até pra substituição de outro médico e tudo mais, então eu passei a pandemia toda ali. Logo após a pandemia, eu acabei exonerando do cargo, né? Por causa da demanda de consultório, de cirurgias que aumentaram muito, né? Mas então, samuzeiro, então. Samuzeiro. Olha aí. É que, na verdade, assim, né? Eu acho que todo o médico ali que gosta de emergência, essas coisas, assim, né? Porque antes eu era aficionado por emergência, a minha esposa até brinca que hoje ela nem me reconhece muito bem, não. Porque, cara, eu pegava plantão, assim, de sexta-feira, ficava sexta, sábado, domingo, virado no hospital. Eu gosto muito, né? Dessa questão intra-hospitalar, né? E entrar no SAMU, acho que é quase um sonho para quase todo mundo, né? Aquela emoção aí de entrar na ambulância, saber na hora ali que vai chegar, o que fazer, resolver. Então, foi uma experiência muito boa, assim. Lidar com essa expectativa, né? O que vai ter hoje deve ser algo... Sim. E aí você tá ali, né? Tipo, do nada toca a campainha ali, tu tem 1 minuto ali pra entrar na ambulância, botar a botina, entrar e ficar sabendo o que é o caso, chegar lá na hora e resolver, né? Então, eu tenho certeza que você te falta também, né? Sinto. Eu só saí mesmo por causa dessa questão, né? Porque como eu sou obstetra, né? Eu acabo dando uma certa disponibilidade de atender meus pacientes fora de hora, centro de trabalho de parto, cesárea, essas coisas, né? Então, acaba que o SAMU você tem um horário pra sair, pra entrar, mas não tem pra sair. Não tem pra sair, né? Já teve caso ali que 6h40, tocou,
partiu atender, às vezes você voltar 1 da tarde, né? Então, Né? no dia seguinte você não tem Ah, sim. compromisso. Nessa época, tu conciliava o hospital com o SAMU? Conciliava o hospital com o SAMU, né? Que no hospital eu fazia o plantão de sobreaviso de obstetra, né? Mas eu tinha alguns plantões de clínico que eu fazia, né? Então, no Uhum. dia seguinte ali que eu tava no SAMU, eu já não pegava plantão, nem consultório, nem nada, porque eu sabia que tinha essa possibilidade de não voltar, né? No Entendi. horário, No dia seguinte, no no caso. dia seguinte. Mas nunca aconteceu de você atender o paciente no SAMU e aí despachar ele, levar para o hospital, daqui a pouco aparece lá. Eu sou eu lá passar a visita, já teve jeito. Já aconteceu? Já. Que legal, que bacana. Mas essa experiência no SAMU, doutor, eu imagino que, ainda mais para quem está começando assim, entre aspas, né? Se a gente tinha começado lá em 2000 alguma coisa, ela é muito válida, né? Porque ali você vai ver de tudo, ali não tem critério de escolher, né? O médico não vai escolher o que vai atender. Eu ainda tinha uma certa vantagem, porque todo médico, eles morrem de medo de grávida, né? De nascer o Olha bebê. só, essa é verdade. Quando vai pegar uma grávida no hospital para transportar alguma coisa, todo mundo morre de medo de nascer ou de alguma coisa, né? Então eu ainda tinha essa vantagem que eu era obstetra. Eu queria mesmo que colocasse pra transferir, se nascesse não tinha problema, né? Olha só. Mas o que pega muito, assim, que começou a me fazer decidir, né, sair, não foi só essa questão, mas a questão de estudar, né? Uhum. Então acaba que, assim, como é uma coisa muito ampla, você tem que entender de um afogado, um bebê engasgado, a um parto, por exemplo, né? Então, assim, um acidente de trânsito e até uma cardiopatia, né? Então, fazer uma Sim. cardioversão, fazer uma reanimação. Então, esses protocolos, eles sempre estão em transição, né? Então, como o meu foco é a ginecologia obstetrícia, tava ficando pesado conseguir manter o estudo. Então, Entendi. chegou um momento assim que eu achei que eu não seria a melhor pessoa para estar ali, para atender, porque eu já não ia conseguir me dedicar tanto ao estudo, né, para chegar no momento ali ser a melhor pessoa a poder atender a Sim, paciente, né? naturalmente, né? E acabei direcionando mais meu foco na minha especialidade, Na né? sua especialidade. Uhum. E aí, qual que é o momento, assim, então, desse período ali que o senhor decidiu, então, vou seguir na minha especialidade? Aí o senhor já foi pro consultório onde você está hoje, ou como é que foi a transição? Não. Foi assim, na verdade, quando eu cheguei em Santa Helena, eu fui convidado para ser um médico de sobreaviso de obstetrícia, né? Então não havia plantão de obstetrícia, eu não conhecia ninguém aqui no Paraná. Um casal do Acre que trabalhava aqui, hoje eles estão em Foz, me conversou sobre o hospital, na época era o Atitude, e eu vim conhecer. No que eu vim conhecendo, no início a Emily não queria vir, porque a gente via pelo mapa, é na fronteira e tal, né? Mas na hora que eu vim, que eu falei, Emily, vou mandar os vídeos pra você ver a cidade. Pô, organizar. A grama na frente da casa do povo é tudo cortadinha, que a coisa é linda. Aí eu mandei, veio um colega comigo. Esse colega, cada 6 meses, ele tá aqui com a família dele passeando. E aí eu falei, Emily, não, o negócio que é diferente demais. Eu nunca tinha visto pro lado do Paraná, né? E aí acabei vindo para esse hospital. E aí eu era um plantonista, né? Então eu fazia sobreaviso, eu ficava em casa e eu fazia alguns plantões de clínico, né? Então eu acabava dedicando ali tanto a parte clínica como atendendo a obstetrícia, porque até então não conseguia ter uma demanda de ginecologia obstetrícia especificamente, né? Até para ter uma clientela, né? E aí em determinado momento eu acabei saindo do hospital, né? E fiquei só no SAMU. Fiquei só no SAMU uns 3 meses, procurando o norte do que eu ia fazer, né? Pensei em voltar para Mato Grosso, mas a Emily não queria nem pensar nisso. Gostou daqui, então? Não, a Emily não queria nem pensar. Qual foi, aqui entrando um pouco nisso agora, qual foi quando você chegou aqui, se lembra disso? Qual foi a primeira impressão do município? Sim, a organização, né? Organização. Cara, na hora que você entra ali da BR, que você começa a vir, você passa ali Pato, Entre Rios, você já começa a ver a diferença, né? Você chega em Santa Helena, na hora que você passa daquele balneário ali, todo mundo que vem aqui que eu levo ali, o pessoal fica louco, fica encantado. Fica né? encantado, Fica né? encantado, é surreal, né? E sem contar, assim, a calmaria que a gente vive aqui, né? Aqui é uma área todo mundo, a maioria das pessoas se conhece, mas a criminalidade no geral aqui é baixa, né? Então, eu acredito que foi uma das coisas que chamou assim a atenção nossa. Isso é uma coisa importante de a gente falar. Inclusive, há pouco tempo eu recebi uns amigos meus aqui que são do Rio de Janeiro. Uhum. Então, calcule, né? O pessoal de Marinha, né, que Sim. mora lá, veio pra cá. Cara, eles falam assim, vocês aqui em Santa Helena moram no que a gente teria que pagar um padrão Alphaville para morar no Rio. Exatamente. Eu lembro que a gente passou ali embaixo numa casa e a cerca da casa era bem baixinha, assim. Uhum. Era assim, mais de portar ali do que Sim. para ter alguma efetividade, né? Ele falou, cara, isso aqui no Rio nunca. Não. Nunca. Isso aqui é um padrão. E aí todo mundo fica falando, caraca, isso aqui é um sonho, isso aqui não sei o que, isso aqui. Até próprio dentro do Paraná,
Santa Helena se destaca nessa questão, né? Porque é uma cidade bem estruturada e tudo mais. Acaba que, às vezes, as pessoas que estão aqui não têm essa noção. E quando vem alguém de fora, Sim, não. acaba... Eu quando vem algum familiar. Tanto é que meu sogro e minha sogra moram aqui, pô. Eles mudaram em. Acho que tem 2 anos, eu acho, mais ou menos. E vieram conhecer e tudo. Eles eram de Mirassol, né? Aposentado, professor. Uhum. Professor, aí ele era da Secretaria de Obras, eu acho, algo assim. E aí conheceram aqui e eles estavam entre ir pra cá, onde a outra filha morava, né? Acabou vindo pra cá. Olha só, e gostaram? A casa, pra você ter noção, eu falei assim, ó, é essa casa aqui, só mandei umas fotos lá, ele comprou e veio de Malicuia. E Olha assim, só. hoje ele fala assim, tipo, a qualidade de vida que ele tem é muito boa aqui em Santa Helena, né? Aqui em Santa Helena, eu costumo dizer assim, é difícil achar um lugar no Brasil com a qualidade. Pode ser que não conheça, né? Mas hoje você tem uma atenção à saúde boa, né? Relativa, se você for reparar em relação a Brasil, né? Então você tem um acesso a muitas coisas. Medicações, você dá uma receita pro paciente que ele vai ali na farmácia ali, cara, tem tudo, tem remédio que é até de marca, assim, tem, Sim, né? sim, isso é Então verdade. você vai lá em Cuiabá, que eu sou de lá, você vai pegar uma dipirona, não tem no posto, né? Não é difícil, às Tu vezes, vê, ter né? então a Olha realidade é só. completamente diferente, né? Claro, tem muita coisa que falta e tal, mas isso é em todos os lugares, Isso é assim, né? Sempre há algo gradualmente que vai melhorar. melhorando, né? Sempre há algo que melhorar. Mas segurança, né? Então a gente tem a infraestrutura, né, da Aqui tem um cidade. policiamento Eu, civil, né? particularmente, assim, eu era aquele cara que pensava em fazer um dinheiro para ir morar, que eu penso, né? Que vai morar no interior para poder pescar e tal. Então, hoje, né, eu tenho isso, Tu né? vive Eu isso moro já. no interior, na beira do lago. Na hora que eu quero pescar, eu desço, eu vou ali pescar, né? Na hora que eu quero E não precisa se ficar em aposentar, casa, né, pra fazer não, isso. não. É igual hoje tá o pessoal dos trailers aí, motorhome, né? Meu sogro tem, né? Aí a gente pensava, né? Não, quando a gente aposentar, vamos comprar e tal. Aí esse tempo tava em casa, falei, cara, vamos comprar esse tempo. Olha só. Falei, vamos comprar logo, por mais que não tenha tempo, vamos tirar 30 dias no ano, 30 no outro e aproveitar a vida agora, né? Porque a pandemia veio pra mostrar muita coisa pra gente, né? Dar valor Sim, no isso é hoje, né? verdade. Eu falei, se der, dá pra ter agora, vamos tentar ter agora e sabe lá no futuro que vai ser, né? Pois Se é. vai ter essa possibilidade. Então, mas assim, Santa Helena cada dia mais cativou a gente. Tanto é que assim, bem você falou, né? Ah, você saiu de lá, foi direto? Não, aí fui fazer todo esse trabalho. Eu fui rodar na região aqui porque eu não conhecia ninguém, né? Então eu fui atender como clínico em Nova Santa Rosa, fui atender em Toledo, fui fazer amizade e tudo mais. Aí comecei a atender como obstetra meio período lá em Toledo, né? E aí passou coisa de 2 meses, o pessoal, não, atende o dia todo. Aí já me arrumaram uma agenda o dia todo e mais um parte da noite. Aí fui fazendo amizade, né? E acabei iniciando um consultório ali onde era a clínica do Dr. Maeda, né? Ele me deu a Ah, oportunidade, sim. alugou a sala ali pra mim na época, né? Até é, eu sou muito grato, né, pela possibilidade que ele me deu lá, porque assim, eu fazia ultrassom, ele faz ultrassom também, né? Às vezes a pessoa vê Ah, o outro olha. como concorrente, né? Então, me deu essa possibilidade, eu aluguei ali, né? Comecei a atender. Na verdade, eu tava bem inseguro de começar a atender, né? Porque quando você sai, assim, e começar tudo de novo, e aí ele, não, vai dar certo e tal. E graças a Deus, hoje, assim, eu sou muito realizado aqui em Santa Helena, tá? Assim, minha clientela aqui, graças a Deus, é muito grande, muito boa, né? Gira em torno aí de 70% dos meus atendimentos, do geral que eu faço aqui é Santa Helena, né? Então, hoje aqui na cidade, eu não tenho a mínima pretensão de sair, Olha né? só que Tanto é que a bacana. gente fez casa agora, né? Terminou uma Ah, sim. casa e Ou seja, se estabeleceu de fato. a gente está com a pretensão agora de fazer uma clínica, né? Acredito que nos próximos dias aí deve Olha concretizar aí, o início disso novidades aí, aí. que bacana. Então a gente pretende investir no município porque a gente vê que o potencial do município é muito bom mesmo. Eu fico muito feliz com isso, até porque o município ganha muito com isso. Eu sei que eu sou um Sim, excelente profissional e a gente ainda tem, carrega aquela coisa de paciente vai muito para fora. sim. E às vezes não precisa disso, né, doutor? O senhor Uhum. pode falar muito melhor disso do que eu. O senhor fornece um excelente atendimento aqui, eu já ouvi de várias pessoas, inclusive tem familiares meus que já foram atendidos pelo senhor, Sim, a minha própria esposa está sim. sendo atendida. Aham. Então, não tem por que ir para fora, exceto em casos específicos de exames específicos, eu imagino, né? Sim, quando há exames de alta complexidade, né, é inviável você ter num município pequeno, né? Então, existem especialidades e também, né, exames que às vezes a complexidade e pela quantidade que você vai usar aquele recurso, é inviável você ter, né? Mas o básico, assim, em Santa Helena é super viável, né, de funcionar, né, de nascer, de tudo mais, principalmente da minha parte, né? Hoje a gente tem o hospital aqui, né? Tem a Santa Casa, que está começando a Uhum. funcionar aí, né? A gente espera que evolua, que cada vez fique melhor, né? O serviço.
e que realmente os pacientes têm que sair menos, né? Tem que ser menos, né? Tenha mais solução no próprio município. Isso significa que o teu trabalho vai aumentar bastante, né? Se Deus quiser, Qual né? que é me fala aí, qual é o número de pacientes que você atende hoje aqui, por Tá. dia, digamos assim? Hoje minha rotina de agenda basicamente é assim, né? Segundas e quintas eu atendo aqui em Santa Helena, manhã e tarde, Uhum. né? Na terça eu saí do concurso que eu tinha em Pato, recentemente tem uns 2 meses, né? Então na terça eu deixei exclusivo para cirurgias, né? E à tarde eu tento descansar das cirurgias da manhã, que às vezes, dependendo, às vezes eu faço 4, 5 cirurgias pela manhã, né? E aí eu descanso na tarde, né? Lá pelas 3 horas eu tô em casa, 4 horas. E na quarta-feira eu atendo em Toledo, né? Na clínica da Humana lá, atendo o dia todo lá na clínica da Humana na quarta. E aí eu passo visita nesses pacientes que eu operei na terça. E na sexta-feira era para ser descanso, mas agora, graças a Deus, né? A demanda, eu tô atendendo nas sextas também. Então hoje mesmo eu estava atendendo até agora, né? Antes de vir para cá. Então esses dias eu tô aqui na sexta, tô atendendo aqui de manhã. Então, em média ali, por semana, né? Por dia deve ser a média dos 20 pacientes, né? Por semana você coloca ali a média dos 60, né? Uhum. Mas gestantes que eu acompanho, essa semana passada os meninos estavam contabilizando. Acho que aqui em Santa Helena tem uma média de atendimento pré-natal, acho que é 38, 39, né? E as de Toledo tá em média de 42, né? Pacientes, mais ou menos, né? Nasceu agora um bocado, né? Mas gira em torno disso aí, mais ou menos um acompanhamento de uns 100 pacientes por mês, aí. 100 pacientes por mês, Com disponibilidade de responder o WhatsApp e tudo mais. E Você calcula, né? Dia e noite respondendo o WhatsApp? Caraca. Não. Meus pacientes são bem... Cara, eu tenho uns amigos que é obstetra, eles falam, não vou mais ver de obstetrícia porque é grávida mandando mensagem toda hora, não sei o quê. As minhas mandam, porque eu sempre falo, precisou, você manda, precisar discutir alguma coisa, né? Eu sempre respondo na hora. Mas as pessoas hoje, eu acredito, são muito mais conscientes em relação à questão de tirar dúvidas com o médico, né? Então, elas Sim. aproveitam ali na consulta e realmente mandam mensagem quando realmente é necessário, Quando é né? necessário. Então, eu particularmente, eu não tenho problemas com essa questão de WhatsApp, né? Porque na consulta Ou seja, sempre elas deixo têm bem claro. o seu telefone pessoal. Tem telefone pessoal, a todo momento, né? Eu falo que se eu não responder a mensagem, me liga, né? Mas normalmente só. eu respondo ali na hora já, né? Uhum. Então, consigo atender essa demanda porque os pacientes são bem tranquilos em relação a isso e também porque a agenda obstétrica hoje, da forma que eu faço, consigo dar uma boa atenção para todo mundo, né? Tanto quanto plano, quanto a paciente que é particular, né? É o que eu peço para as meninas no consultório é sempre prezar com isso, né? Não ter uma diferença de tempo ou de disponibilidade de telefone, né? Para responder. Hoje eu tenho uma secretária que é 100%. Já tive outras boas também, mas hoje a Luciane que trabalha comigo ali, eu tenho que ficar brigando com ela para ela não responder Olha fora de só. horário. A Luciane caiu como Uma luva. como uma luva também, né? Um abraço para você então, Luciane. A gente espera você aqui um dia, hein? Mas, doutor, então me fala aí um pouquinho das gestantes. Como é que é isso? Porque, como você mesmo falou antes, muitos médicos têm medo de gestante. Eu mesmo trabalhei em posto de saúde, eu lembro que tinha médico que se arrepiava todo quando chegava uma gestante, né? Sim. Já tremia tudo, mas você nada contra a corrente nesse sentido aí. Eu acredito que assim, é porque se você for pegar hoje judicialização na medicina, né? A obstetrícia tá no ranking ali, no top 3, olha né? só. Ela já teve, eu acho que já tá como primeira de novo, tá entre ela e a cirurgia plástica ali, né? Então, o que que acontece? Uma aqui, o nascimento, assim, se ele vai acontecer, ele acontece, o paciente faz ali o parto normal sozinho, bem tranquilo, né? Agora, quando tem uma intercorrência, você tem que ter uma aptidão a fazer algumas manobras, algumas coisas para nascer, né? E se não nascer, vai dar zebra. E alguém sempre vai procurar pode ser que procure um culpado, Um né? culpado, E né? aí acaba que às vezes aquele médico ali que, tá na porta de um pronto atendimento, um clínico, sobe para ele, né? Então, eu acredito que é uma das coisas assim que mais amedronta, É né? daí que E vem o o medo. principal é que é uma vida, né? Pois é. É uma vida no recém-nascido que você tá ali, você quer entregar para a família um bebê, toda a expectativa, né, criada durante um pré-natal. E uma coisa que pode acontecer ali, às vezes, num lugar onde não tem recurso cirúrgico nem nada, chega lá uma grávida em trabalho de parto, você quer tentar o quanto antes mandar regular, mas às vezes você não consegue, né? Tem que fazer ali o parto, não dá tempo. Olha só. E aí eu acho que acaba sendo esse o maior medo. E sem contar que medicação, né? Medicação você vai fazendo na grávida não é qualquer coisa, né? Aí você tem que... Hoje tá mais fácil que você pega no celular ali, vai no notebook da vida e procura o que pode, o que não pode, né? Mas existem várias medicações, se você fizer, o bebê morre ali de imediato, né? Então Caramba. tem essa questão Mas também. imagina a responsabilidade, né? Lá não sei se você vai lembrar, mas lá nos seus primeiros atendimentos, como é que era? Dava aquele friozinho na barriga? Na verdade, assim, ó,
quando eu comecei a formação, todas as férias eu passava as férias com um médico que era mais velho, que ele trabalhava no interior. Ele era daquele médico que fazia anestesia, ele operava, ele fazia tudo, sabe? Então eu comecei a acompanhar esse cara para poder criar uma experiência de interior, assim mesmo, né? Logo quando eu comecei a atender, na verdade, assim, no início você fica inseguro, né? Às vezes quando você tem que entubar um paciente, porque, depois que você faz alguns é fácil, mas quando você sai da formação, você não tem uma experiência, né, de medicação para entubar, a prática para entubar um paciente, Uhum. né, um paciente crítico. Então, nesse início, assim, quando eu tava bem no início mesmo, assim, eu tava em Nobres, lá no Mato Grosso, e aí teve um caso, um paciente pra entubar, só que era bem obeso. Tanto é que as meninas não conseguiam nem tirar ele da cadeira de roda pra colocar na maca, tive que fazer no chão, né? Caraca. E aí eu tive que pedir auxílio de um colega que era mais experiente pra vir me ajudar, porque não conseguia, né? Então, no começo é E tem tenso. alguns casos assim que te marcaram, assim, desse período da tua carreira? Eu tenho vários, né? Mas tem um aqui de Santa Helena, assim, que foi bem emblemático. Conte-nos, doutor. Tem até uma reportagem, acho que eu coloquei lá no meu Instagram do Correio do Lago, que é de uma gestante, né, que o colega do SAMU, era um cirurgião plástico, estava de plantão no SAMU, e aí ele me ligou, falou, Carlos, eu precisava regulado para Toledo, porque nessa época a gente não tinha anestesista 24 horas aqui, né? Então, casos assim de muitas cesáreas, casos graves assim, não dava para fazer fora de hora, porque não tinha anestesista, né? E ele me ligou e falou, ó, tá descolando a placenta, o paciente está sangrando, o BCF tá baixo e tal, e caminhado para Toledo. Só que eu acho que não dá tempo de chegar em Toledo e tal. Você não avalia? Eu falei, cara, eu vou avaliar e vou colocar a mão, não vou, né, tipo, não vou conseguir. Eu falei, tá, mano, leva no hospital. Aí cheguei no hospital, na Altitude, aí tava a ambulância ali com a porta aberta, entrei, que eu fui examinar, realmente, o BCF, o bebê tava assim, uns 60, 50, Caraca. sangrando, né? Aí eu falei, cara, coloca o centro cirúrgico lá, vamos fazer. Aí ele é cirurgião também, né? Comércio cirurgião Uhum. plástico. Falei, aí você me ajuda a fazer. Aí eu fui lá, aí fiz anestesia, tinha um pouco de experiência em fazer anestesia, né, pra hack, né? Hoje em dia a gente quase não faz isso mais. Mas aí fiz a anestesia e operei, né? Como ele tava no SAMU, ele não podia me auxiliar. Eu falei, mas você fica na sala, se eu precisar de você, você entra de qualquer jeito, né? Que aí o pessoal não tinha liberado pra auxiliar. Aí na hora que eu olhei, ele já tava do lado lá me ajudando. Na hora que eu comecei a operar e tal, tirei. Aí ficou bem, mãe, bebê e tudo, né? Assim, o bebê só teve que fazer uma reanimaçãozinha lá, mas ficou super bem. Sempre encontra ela pela rua aí, o bebê tá super bem, né? Olha só. E aí foi um caso bem emblemático, assim mesmo, porque nesses casos de descolamento de placenta é muito grande a possibilidade de morte do bebê e da mãe, né? Olha só. É muito grande, né? Porque dá muita hemorragia, né? Então E esse me marcou. o senhor acha que se ela tivesse ido pra ambulância... Bem provável. Né? É? Tipo, o bebê pelo menos tinha falecido. Caraca, doutor. Bebê E pelo como é menos tinha que, falecido. e quando você pensa nisso, quando você vê essa criança aí, como é que se passa pela sua cabeça? Ah, tem hora que eu acho que não cai muita ficha, sabe? Assim, parece que eu ainda. Hoje o que eu vivo na minha profissão, assim, parece ainda que é tipo um sonho, assim, né? Eu não Olha consigo. só que É porque eu bacana, sou, cara. sou muito realizado, né? Então eu vejo algumas crianças que às vezes eu fiz o parto e tal, andando por aí. Esses dias eu encontrei uns aí de 6 anos, aí eu fico sem 6 acreditar. anos, olha. Que eu tô ficando muito velho, né? Chega uns piadinhos lá no consultório lá, falando, não acredito, não, que eu fiz, né? Porque às vezes a mãe já vai fazer outro pré-natal, né? Mas, cara, é muito gratificante, O tempo né? voa, cara. Até porque, assim, em 2019, foi o único ano que eu contabilizei, assim, em quantidade de partos, né? Eu fiz aqui em Santa Helena, eu fiz 80, acho que foram 87 partos. Então, no ano de 2019, 87 crianças, né? Nasceram pelas minhas mãos aqui na cidade, né? Hoje já perdeu as contas. Hoje eu já perdi. Eu parei de contar, né? Cara, Porque, assim, eu contei o primeiro ano para ver a média, como seria, né? Só que aí, a partir do momento que eu comecei a fazer plantão no Bom Jesus, eu fui plantonista no Bom Jesus no ano de 2020, 21 e 22, eu acho, ou 21. Você fazia muito parto, né? Fazia os partos, cesárea e tal. Então, às vezes, dava a média ali de 3, 4, 5 na noite, né? Então, você vai perdendo as contas, né? Aí, falei, não, não vou mais contar, não. me fala uma coisa. Uma coisa. É algo meio, digamos assim, é um mito, não sei, um mito, é uma verdade. Eu sempre ouvi isso aí. Diz que quando dá lua cheia. Você já viu isso aí, provavelmente, né? Isso é Só que vai mudar verdade? a lua, né? Diz que o bebê vai nascer na mudança de lua. O que eu soube de ameaça dessa lua aí, os pacientes, toda vez que vai mudar a lua, mandava uma mensagem que vai mudar a lua, que eu vou entrar em trabalho de parto antes. Na verdade, assim, ó, quando eu fazia plantão, eu acreditava muito, tá? A lua, ela tem uma função mesmo, né? Tipo, até pra cortar cabelo, o pessoal tem negócio que cresce mais rápido, não sei o que Sim. e tal. No reino Tudo, das plantas, inclusive. pessoal que pesca, né? Tem tudo. Pode ser que tenha mesmo, né?
Quando eu fazia plantão, realmente, quando era troca de lua, eu não sei se era coincidência ou se era algo na nossa cabeça que, né, relacionava, mas tinha mais trabalho mesmo. Tinha mais partos. Tinha. Quando tem troca de lua, tem mesmo. Mas, ultimamente, tenho tido menos essa surpresa da lua aí, tá? Ultimamente, não tenho tido muito esse negócio de troca de lua e parto comigo, não. Caramba. Doutor, e outra coisa que eu acho que é bem pertinente, como é que a mãe opta? Tem mãe que chega assim, não, eu quero ter parto, outra fala, não, eu quero ter cesárea. Qual que é o papel do obstetra nesse caso aí? A orientação, como é que funciona? Sim, na verdade, assim, ó, eu sou do perfil que eu vou de acordo com o que a mãe tem vontade, tá? Então, por exemplo, se a mãe chegar no consultório, eu faço toda a consulta, faço ultrassom. Hoje ela sabe que eu não faço parto normal, então quem me procura mais é o público da cesárea, né? Já. Mas antes, quando eu fazia parto normal, então a paciente chegava lá, eu fazia o pré-natal todo, e na primeira consulta eu já pergunto, você tem, sabe a intenção, qual via de parto você pretende e tal? E a paciente fala assim, eu quero cesárea, ou eu quero parto. E tem a indecisa. Então, a indecisa, que é o mais complicado, porque a indecisa, ela vai ter tendência à cesárea, né? Então, você sempre tem que explicar mais para ela que o parto normal é a melhor opção, tem menos riscos, né, para ela, para o bebê, né? Como funciona a assistência e ajudar a dar uma encorajada para ela entender ali, né? Uhum. Mas acaba que um grande público acaba dividindo ali, acredito que mais ou menos meio a meio de ir para cesárea e parto normal, né? Hoje, particularmente, eu não faço parto normal mais por questão da disponibilidade, né? Então, eu não consigo estar lá junto, acompanhar o trabalho de parto. Porque, assim, para fazer parto, falar, vai lá no hospital, na hora que estiver nascendo, me chama, eu vou lá, eu fiz o parto, né? Isso não é assistência ao parto do médico, né? Sim. Então, a minha intenção é estar o tempo todo, né? Às vezes você vai, fica uma meia hora fora, enquanto tá evoluindo, volta, avalia de novo, né? Então, hoje eu não consigo, né? Por causa da minha demanda de consultório, então o meu público acaba sendo mais um público que opta por cesárea. Até um tempo recente agora, um mês, eu ainda dava a opção assim, eu acompanhava as pacientes que queriam parto, né? E essas pacientes, elas tinham o parto, a maioria tem plano, né? Acabava tendo plano, o parto ou no hospital aqui ou no hospital lá do Bom Jesus, né? Que tem sala de parto, tem uma assistência excelente lá em relação ao parto, né? Só que agora, como a demanda acaba sendo um pouco maior, tá tendo mais procura, então eu não tô conseguindo mais acompanhar também essas pacientes. Então, tô finalizando essa agenda, né? E agora eu estou acompanhando só as que realmente vão optar ali pela cesárea, né? Até porque um parto, ele pode levar quantas horas, doutor? Na verdade, assim, não tem um tempo determinado. Não tem um tempo, né? O trabalho de parto, tem hora pra... a gente considera ali, de 6 em diante é o início do trabalho de parto, 6 centímetros de dilatação, mas muito paciente, às vezes com 4, interna, né? Tem paciente que, quando tem mais filho, às vezes de 1 a 2 horas evolui cada centímetro, né? Tem que chegar a 10, então você coloca ali de 4 a 10 centímetros, então 6 vai dar 12 horas, às vezes, mais umas 3 horas de expulsão, né? Pode demorar, como pode ser que 4 horas nasce, né? Tem parto que evolui rapidinho, né? Então, eu já fiquei 2 dias lá em Toledo acompanhando um trabalho de parto, que a gente induziu, né? Fiquei lá 2 dias, E já teve assim, de ficar 24 horas, né, acompanhando e tal, paciente que quer o parto normal, né? Então, o parto normal, enquanto tá tudo bem com a mãe, com o bebê, não tem nada que contraindica aquela via de parto, né? Ele depende, cada um vai ter um horário, não tem. A minha experiência, eu sou pai já, e a minha mulher, o senhor conhece, a enfermeira obstétrica, ela falou assim, olha, eu quero ter parto no primeiro, pelo menos o primeiro tem que ser parto. Aí aquela coisa, não, porque é natural, não sei o que, inclusive eu pensava assim também, não, mas se é natural, temos que apoiar, não sei o que. Tudo bem, foi assim. Só que ela, muito astuta, ela já fez a pós em obstetrícia, ela já sabia como é que era a gestante. Ela falou assim pra mim, na metade do parto, provavelmente eu vou pedir cesárea, ou antes eu vou começar lá, eu vou pedir cesárea. E você não deixa, eu falei, caraca, meu irmão... Meu Deus. Cara, dito e feito. Foi lá. Começou, não me lembro, acho que era 5 horas, começou as contrações assim. Aí era meia-noite, nada. Ela pegou assim na minha camiseta e falou assim: me pede pra doutora fazer cesárea, não quero mais parto. Eu falei, porra nenhuma, né? Agora ele vai ficar aí. E vai ter parto normal. E foi, deu, cara, isso era meia-noite mais ou menos. Foi na sexta, acho que era algo em torno de 5, 6 horas da manhã. Então você veja o tanto que durou. Aí. Já na nossa segunda filha, a gente já também optou pelo parto, mas aí já muito mais conscientes quando viu que, olha, não tá evoluindo da maneira que devia, a gente já passou para cesárea. E agora o terceiro, a gente já vai direto para cesárea. Mas assim, eu acredito que a médica que deu assistência para ela nos 2 partos foi a mesma, não foi? Foi.
Que, inclusive, assim, é uma das obstetras que eu recomendo, né? Que é até uma boa conduta. Eu tenho alguns colegas em Toledo que eu sempre reforço bem. Quando a paciente vem lá na consulta e fala, quero parto, fala, ó, tem fulano, 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 que não são extremistas, né? Então, assim, eu gosto dessa parte, que nem acredito que foi a Ana Bressan, né, que acompanhou, Sim, sim. é uma ótima profissional. Então, pra você ver, né? No primeiro ela acompanhou o parto, no segundo ela não tentou o parto a qualquer custo, né? Então, isso Exatamente. é ser importante, não querer vender o parto normal, tá? É. Então, e o médico tá ali para identificar a intercorrência, que não vai dar para evoluir, é melhor optar pela cesárea Sim, e tudo sim, mais. certamente. Então, Inclusive, eu pensava o contrário, porque assim, uhum, aquela coisa, né? Você, poxa, é natural. Mas parte de um parto bem sucedido é a situação emocional da mãe. sim, Você vai concordar comigo. aham, Já começa aí, né? sim, Então, às vezes, a mulher tem mais medo da dor do que. E aí ela só na expectativa, aquela frase que diz, né, que a expectativa da morte é pior que a morte. A sim, expectativa da dor, dor. ela fica, não consegue evoluir e tudo É, mais. por isso que essas pacientes que estão indecisas entre a via de parto, ela vai optar pela cesárea, Vai quando optar ela pela começa a cesárea. dor. Aham. Agora, quando você faz um trabalho ali durante todo o pré-natal, explicando para ela a evolução, que vai ser assim e tudo mais, normalmente elas acabam tendo parto normal, né? Eu já tive caso de paciente que estava agendada a cesárea, chegou na última semana, não, doutor, eu vou querer parto normal. Eu falei, então beleza, Ah, pode já gerar. aconteceu assim Já, também. eu tive duas. Uma acabou virando cesárea no final, mas uma, tipo, minha vizinha tinha ganho, né? E foi bem de boa o parto normal dela, eu quero tentar e tal. Eu falei, não, então beleza, pra mim não tem problema. Vamos aguardar. E aí a gente aguardou. Uma evoluiu mesmo e a outra acabou, começou a contração, ela optou por cesárea, né? Mas é o que você falou. É... Vale da assistência, né? E o parceiro também, né? Tá junto ali Isso é algo e a interessante. pessoa que tá acompanhando, porque assim, às vezes a pessoa tá ali com o parceiro, que o parceiro também tá focado no parto e tudo e tal, e vai ajudar bastante. Agora, quando, vai minha sogra, vai minha mãe teve cesárea, e minha mãe pensa que cesárea, não sei o que, é Tem melhor. muito isso Aí também. chega na hora lá, a gente começa com quando, tá sofrendo e tal, né? Então, assim, o que eu sou contra é quando a pessoa não tem opção de escolha, né? Que isso é o difícil, né? Isso é Porque tem, difícil. porque assim, acaba que é dor, né? Se a pessoa pode escolher, eu não quero ter dor, a outra, não, eu quero ter uma dor que eu sei que é controlada, eu tenho um parto e tal, é a opção dela, né? Então, eu acho que assim, a pessoa tem o direito de escolher, Entendi. desde que ela sabe as complicações das duas vias de parto e ela Uhum. decida por qual ela vai querer, né? Ciente, né, dos dois. Ciente dos dois. O doutor, o senhor tocou num assunto interessante, que é a participação do marido, companheiro e do Uhum. pai. Como é que o senhor vê isso nos partos que o senhor faz lá nas cesáreas, aliás? É, é, é presente, é forte Uhum. ali, ou é mais ou menos, meio a meio? Eu acho que, assim, o que acompanha o pré-natal, eu acho que é até bastante, eu giro em torno de uns 70%, eu acho. Acho que é porque eu faço muita ameaça, né? Que eu falo que só vou liberar da quarentena com 6 meses. Aí o cara A galera corre pra lá. Mas hoje os pais estão bem presentes no pré-natal, assim. Eu vejo que na época da residência era bem diferente, né? Na época que eu fiz especialidade, a mulher ia mais sozinha, né? Hoje eu vejo os pais muito presentes ali na Uhum. consulta, né? A maioria tá junto, apoiando e tudo mais. E hoje, né, eles entram no parto ali. Só não deixa eles para tirar foto, porque as fotos ficam horríveis, que eles ficam muito emocionados, né? Até pedir para os meninos da sala tirar, porque sempre fica ruim. Mas hoje os pais têm bastante participado bem, bem legal tem sido. Olha só, e faz diferença pra gestante, né? Faz. Pra mim também, né? Que tipo assim, tudo aquilo que eu converso no consultório, tudo aquilo que eu explico, acaba que são duas pessoas que estão ali para assim, para entender, né? Porque tem casos que às vezes a mãe, quando tá grávida, a memória dela dá uma mudada, né? Às vezes ela esquece muita coisa, no pós-parto Sim. piorou, né? Então, tem muita coisa que às vezes você fala, o paciente não entende, mas tá o esposo ali para apoiar, né? Eu já tive um caso, a paciente, não sei o que, parto normal. Beleza, que é parto normal, parto normal, parto normal. Aí chegou lá, acho que 40 semanas, que dia que é minha cesárea? Eu falei, mas você não queria parto normal? Não, eu sempre quis cesárea. Aí o marido sempre fez a consulta e falou, eu não tava entendendo essas consultas até hoje. Eu não tava entendendo essa consulta até hoje, não, porque você falava pra ele mesmo que queria parto normal, também não tava entendendo esse negócio. Não, eu sempre quis cesárea. Então, assim, é bom estar o pai, né? Porque acaba que é uma pessoa a mais pra entender ali e pra saber que realmente você explicou aquelas Sim. coisas. Porque é o que eu costumo dizer, assim, o pré-natal é de baixo risco, ele pode se transformar um parto de alto risco, né? Mas do pai, e o pré-natal de alto risco, que hoje é a maioria, né? Acho que 80% dos meus pré-natais são de alto risco.
acaba que existem os riscos relacionados que muita coisa depende da paciente, né? E ele é a pessoa que tá olhando ela todo dia ali se ela tá fazendo certo ou não tá Sim, fazendo, né? verdade. E também se as coisas que eu tô falando para ela são as corretas, né? Porque infelizmente um pré-natal, ele pode ter um transcurso desfavorável, né? A gente quer que ocorra tudo bem, evolua tudo bem, mas tem coisas que saem da nossa sala, né? Tem coisas que a vontade de Deus prevalece, a gente não fala, não pode fazer nada, não consegue fazer Sim. nada, né? E é importante estar essa pessoa ou um familiar lá para sempre estar acompanhando as consultas e para ajudar também. Porque às vezes é peso, por exemplo, né? Se o marido tá junto, ele já evita comprar muita coisa para casa, né? Porque senão, ele compra lá e enche a geladeira, a mulher não consegue acompanhar a Verdade. nutrição, né? Ô, doutor, e também, uma vez, inclusive, eu ouvi do médico que ele falou assim: olha, eu respeito, tudo bem, mas eu não aceito pai na minha sala porque eu tive que atender 2 desmaiados aqui, que o cara caiu, enroscou nos fios aqui e tudo. Já Nada. aconteceu com você ou não? Já, eu não postei esse tempo, acho que tem uns 8 meses. Um casal de Rondon, né? Que a gente foi fazer o parto. E na hora o pai passou mal, né? Foi caindo no chão e tal. Aí o pessoal foi tirando foto, foi tirando foto. Aí eu postei uns memes dele. Mas assim, eu tenho muita intimidade, assim, com normalmente os casais que fazem, né? O pré-natal comigo, assim, de brincar e tudo mais, né? E a gente colocou as canetinhas nele lá, mas não chegou, aí a pediatra levou no chão, né? Mas hoje, assim, os lugares onde eu opero, as equipes a gente é composto, né? Tem o pediatra, tem eu, tem o anestesista e tem as circulantes, tem a enfermeira, né? Do setor. Então, o pessoal, digamos assim, é tudo um atendimento voltado à humanização mesmo, né? Sim. Então, o pai passando mal ali, vai lá, conforta ele, senta, Senta no calma, sofá. leva o nenenzinho lá pra ele ver e tal. Às vezes tem um monte de pai que fala, não vou entrar porque eu tenho medo. Fala, não, cara, você vai entrar, velho, porque é a única vez, mas você vai saber, você vai entrar de novo, você vai entrar e tal. Tem uns que relutam ainda, é um pouco, a maioria entra. Cara, na vez do meu filho, fui lá no Bom Jesus também, na Aham. sala. E aí tinham várias gestantes lá. Só que eu era o único que tava lá. Só que a galera tava do lado de fora. E aí eu lembro muito bem, né? O cara batia na porta e ele falava assim: "Ô, como é que tá minha mulher aí?" Falando sério pra você, mais de um, se não me engano, eram 3. Só que ela se evoluiu mais rápido que a Aham. Carla. E aí chegava lá, dava aquele choro, não sei o que, saía o bebê. E saía já com o pai, tudo bem. E aí a Carla demorava, e aqueles pais lá, né, que ficavam no entorno, ficavam: "Poxa, como é que tá o meu aí? Como que é? Como é que tá?" foi? Eu falei: "Ó, o médico falou que tá com tanta dilatação a sua esposa." E eu ficava sendo um portador da informação ali, mas eu lembro, eram uns 3 pais que ficavam na porta Quando ali. eu comecei aqui na cidade, eu filmava praticamente todos os partos, eu deixava os pais entrar, filmar, tirar foto. Tem lugar que eu opero que às vezes deixa só foto, outros deixam filmar, né? Eu, por mim, eu deixo filmar, tirar foto. Porque assim, eu sou do pensamento seguinte: se o pai tá ali, ele é mais um testemunho para ver que o que você fez foi tudo certo. Você fez o máximo que pôde. Olha só que pensamento Ah, se ele interessante. filmou, não sei o quê, na filmagem vai mostrar se você fez o que. Agora, recentemente saiu uma matéria no Fantástico sobre violência obstétrica, né, de uma profissional, e aí tem as filmagens, né? E nessa filmagem o perito fez e viu que as condutas cirúrgicas da médica estavam incorretas, né? Então é importante. Eu acho que eu não vejo como problema filmar, por exemplo. Tanto é que se você pegar no meu Instagram lá, os primeiros partes lá embaixo, eu colocava um pedestal e eu filmava. Olha só, tripé e Porque às tudo. vezes o pai não entrava, ou a paciente não tinha se preparado para filmar, tirar foto, né? Uhum. Então eu fazia bastante foto, filmava, né? Então eu É um filmava essas momento áreas. tão, né? E aí, se você olha assim, os partos 2019, poxa, é uma recordação, às vezes o paciente vai lá e comenta lá depois de 6 anos, é o meu bebê, papapá, eu acho legal Não tinha demais. visto ainda. Ô, doutor, você entrou num assunto interessante, que é um assunto que o pessoal fala de algumas manobras, algumas coisas que eram feitas no passado, Uhum, mas que hoje, conforme a obstetrícia evolui e tudo mais, entende-se coisas que não são mais corretas, uhum, que deixam de acontecer. sim. Quais exemplos que o senhor poderia citar aqui dessas coisas que foram abolidas? Na verdade, assim, ó, não é que foi abolido. É que veio uma vertente confundindo a questão da humanização e parto normal, né? Então, humanização não é fazer parto normal. Humanização é você tratar bem a pessoa, e dar assistência e criar um ambiente confortável para o paciente parir, seja pela via que ela quiser, né? E para o bebê nascer bem, ter o contato com a mãe e tudo mais. E começou essa questão em relação a principalmente a episiotomia e o Cristeler, tá? Uhum. Porém, assim, não é que é abolido, não deve-se evitar ao Deve-se máximo, evitar. tá? Então vamos supor, você pega um livro de obstetrícia, você pega lá o Williams, pega o Zugaib, tá lá, tem a manobra de Christeler, que é essa de empurrar a barriga, tem a Epísio, elas devem ser, assim, a última alternativa a se fazer. Ou seja, elas não foram Vou te abolidas. colocar uma situação, eu tava no interior do Mato Grosso, lá em
Era 2 irmãos do Buriti. E aí tava acompanhando um parto, aguardando a ambulância buscar a paciente para levar, porque lá não tinha, tem centro cirúrgico, mas não tinha anestesia nem nada. E o bebê desceu ali, até na parte, e não saía, não saía, não saía. E na ocasião, não tinha informado ainda a obstetrícia, não sabia colocar um forceps muito bem e tal. E os batimentos do bebê começaram a cair, né? Ou seja, esse bebê ele ia morrer, porque assim, a paciente já não tinha força nenhuma. Toda vez que ela fazia contração, o bebê nem se movimentava ali para sair, né? Então, tranquilamente, ninguém nem percebeu. Mandei a Emily colocar uma luva, a Emily ainda, todo mundo brincando, o pai tava dentro, todo mundo lá dentro da sala de parto. Eu fui lá e tive que fazer uma nova pistola. O bebê nasceu, tudo bem e tal, direcionada. Mas não vejo como uma violência, né? Porque no livro tá lá explicando como se faz. Deve ser evitado porque pode romper um fígado. Pode ser uma manobra que você fez de forma desnecessária. Então, você tem que evitar ao máximo. Mas você tá lá no meio do mato, lá no canto lá. O bebê tá com batimento próximo a morrer. Você não sabe colocar um forceps de alívio para tirar um bebê. É uma manobra que você pode utilizar, né? Mas tem que saber também fazer. O problema é que todo mundo usava isso de forma corriqueira. O paciente está lá no período expulsivo, aí o médico quer ir tomar o café, ou quer ir almoçar, ou quer sair do plantão, ou quer alguma coisa, quer acelerar o trabalho de parto. Aí ele vai lá e força lá para empurrar, entendeu? E aí machuca a criança, machuca Dessa a mãe. maneira, então. Então, isso deve ser usado como de forma extrema, né? A episiotomia. Hoje, raríssimo se fazer uma episiotomia, né? Porque antes fazia, o bebê estava lá em cima, fazia episiotomia para todo mundo com a perspectiva, vai nascer mais rápido. Não vai nascer mais rápido. A episiotomia, ela tá lá no livro também. Ela pode ser feita com extrema necessidade. Quando você está vendo que o períneo está rasgando em direção ao ânus, é muito mais grave fazer uma laceração para o ânus que lacere o reto, o intestino, e ter que fazer uma reparação dessa lesão do que de uma episiotomia. Mas também você não pode fazer uma episio em todo mundo. Eu, nos últimos 5 anos, acho que eu fiz uma episiotomia para local forceps. Que tá no protocolo, né? Você faz anestesia local, faz episo, faz locação do forceps. Então, no protocolo, para você locar um forceps, tá lá que a episiotomia é um dos passos a se fazer, né? Então, não é uma coisa que deve ser abolida completamente, criminalizada, né? Então, assim, mas você tem que fazer em extrema necessidade, né? Hoje, semana passada, eu fiz um períneo de uma paciente no consultório que ela tem uma episio de 30 anos. E ela tinha dor até hoje para sentar, para ter relação, né? E aí eu fiz a cirurgia para tirar toda aquela fibrose e tudo mais de uma episiotomia, né? Então, assim, a episiotomia, ela causa suas consequências, sim, né? Mas se for para necessário salvar uma vida, tem que fazer. Tem que se avaliar, né, doutor? Inclusive, aí, ó, fica claro, então, que essas práticas, elas não estão abolidas, elas estão com últimos casos. Tá em desuso. Mas, assim, né? tá em desuso, mas pode ser usado. Então tá desuso, mas ainda pode ser usado. Até porque se essa for Tá no livro, né? Tá no livro. Tá no livro, né? Se for a sua última opção, sim, quem que vai, né? Sim. Agora é diferente, você tá no hospital, que tem centro cirúrgico e tudo mais. Aí você tá aqui vendo que o trabalho de parto ali, o bebê não tá saindo e tudo mais. Você consegue levar pra uma cesárea rápida e fazer, se for o caso. Ou colocar um forceps pra tirar um bebê que tá com uma bradicardia ali. Porque assim, não, mas não precisa. Aí o bebê nasce bem, tudo vai nascer bem naquelas primeiras horas, né? Bradicardia ali mantendo 40, 60. Mas daqui 2 anos, tu vai fazer uma análise neurológica do bebê, pode ser que vai deixar algum... né? Então... isso é extremo, tá, gente? Não é, assim, algo comum que deve se fazer, não. Esses dias eu atendi uma paciente, foi feito uma episo, né? Até ela mesma explicou. Foi feito episo por isso. E no caso dela, realmente, necessidade, né, que a médica fez. Olha só. Doutor, você falou algumas vezes já dos batimentos do bebê. Uhum. Você até falou antes, tava em 60, mas o senhor pode explicar para o nosso público que 60 para o bebê baixo. É muito baixo, né? O batimento do bebê, ele gira em torno ali de 110 a 170, ele se mantém entre 120 e 160, né? Então, quando ele diminui, primeiro ele às vezes acelera muito o batimento na falta de oxigenação e depois ele cai, né? Que a gente fala bradicardia. Então, por exemplo, um batimento do bebê que costuma ficar 120 a 60, porque... É uma indicação. Tá chegando tá tendo muita falta de oxigenação, né? Lembrando que na contração, realmente, como comprime os vasos, diminui o batimento, logo que passa, acelera de novo e volta. É esperado, então. Aí aquele bebê que quando passa a contração, ele continua com os batimentos baixos, é um bebê que provavelmente está sofrendo, né? Tá tendo uma desaceleração. É o que a gente chama de sofrimento fetal? Provavelmente é isso. Olha só que bacana. Então, o doutor vinha aqui vai esclarecer muitas dúvidas de muita gente aí. E vai ter muita gente que vai ficar com raiva de mim que eu falei do episo. Nada, pô. Isso aí veio pra esclarecer. Isso é a verdade. Eu gosto de polêmica. Claro, polêmico. Então tá no lugar certo aqui. Doutor, e aí? Essa questão. As mães chegam hoje com muitas dúvidas ou elas já são muito... aquela que dá um Google antes de ir pro doutor, antes de falar pro doutor? Rapaz, eu tenho uns 20% daquelas, assim, que
elas vêm com muita informação de internet, do modismo, né? E aí você tem que trabalhar, conversar para tirar aquela percepção de algo errado que tá ali na cabeça, né? Uma coisa muito simples hoje em dia, por exemplo, ácido fólico e metilfolato, né? Uhum. Então criou na internet uma fala que o ácido fólico tem a ver com autismo e blá blá blá, que aí as mulheres têm mutação do MTRFH, não metaboliza e blá 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 blá. Isso, rapaz, isso é uma bomba, porque assim, no SUS a gente dá o ácido fólico. Sim. E ele funciona muito bem. Ele é 5 miligramas. O mínimo que ele, mesmo que a mulher tenha alteração na metabolização, ela vai metabolizar ali, liberar para forma útil 400 microgramas, que é o que precisa. Mas, não sei se é a indústria farmacêutica ou alguns médicos mal intencionados, né? Porque sempre tem aquele médico, eu sei mais que o outro, né? Posso vir assim. Ou o médico da manhã, né? Que ele olha o que você fez aqui e fala, não, devia ter feito isso aqui. Quando você não dava na hora, é fácil, né? Aí depois, então, assim. Então, isso aí simplesmente com ácido fólico, pra você ver, né? Então, aí você tem que vir na paciente e falar, não, se você tem condições financeiras de manter o metilfolato, beleza, pode tomar. Mas não que o ácido fólico seja ruim, né? Então, tem muitos pacientes que vêm com muita informação, assim, de internet. Mas a maioria, assim, na consulta mesmo são perguntas frequentes, até porque elas me acompanham, né? Então elas veem muita coisa ali que eu posto, né? E hoje a gente tem a minha esposa está atendendo parte de consulta obstétrica pediátrica, né? Então uma consulta antes do parto, então ela explica bastante coisa, assim, orienta, né? Para os pacientes em relação a essas coisas aí também ajuda bastante. Que bacana, doutor. Então quer dizer que já tá uma equipe ali. Então, aí, montando uma equipe aí. Olha que bacana. A intenção com a vinda da clínica aí no futuro aí, a gente ter várias, não só médico, né, mas assim, nutricionista, físio, ter várias... Primeira mão aqui no jornal. ter vários profissionais assim na clínica, né, pra gente poder dar um bom tratamento. E visando sempre a acessibilidade financeira para todo mundo, né? Sim. Não adianta você também montar uma clínica e botar, superstar e tal. E aí, tipo, você vai atender um público, né? Vai ter o acesso só ali, né? Sim. Então, a intenção nossa é manter mesmo o que a gente mantém hoje, né? O mesmo tipo de padrão de atendimento e trazer pessoas, né? Que tem as mesmas visões, né? De vida, assim, de atendimento que os nossos, né? Para somar, né? Então, quem sabe aí no futuro vai dar certo. O doutor, e como é que é o seu atendimento pós-parto? Ela continua essa conversa com a gestante ou tem... Normalmente assim, ó, eu faço o parto, né, lá, e aí passo visita no dia seguinte, normalmente a visita pós-parto é bem rapidinha, né, e aí depois eu mando uma mensagem para elas com todos os cuidados que ela tem que ter e os riscos de alerta. Então, em qualquer momento me mandar mensagem se alguma daquelas coisas acontecerem ou se alguma dúvida surgir, né. Já existem, então, algumas coisas que o senhor fala? Sim, eu falo ali, só que assim, você fala no leito ali, ela vai esquecer, né? Aí eu mando sempre uma mensagem, falando assim, ó, nas pernas, trombose. Se acontecer isso, ela pode ser trombose, me avise, tal, e procure uma emergência, tá? A cicatriz, tem que cuidar isso, isso e isso, né? E eu eu opto sempre pelo minimalismo, assim, eu não sou de ficar passando muita coisa, né? Tipo assim, pomada disso, daquilo, lá. Então, assim, acabo orientando mais, cicatriz, né? Lavar com água e sabão, né? 3 vezes por dia, deixar sequinho e tal, vai cicatrizar, a sua cicatrização é boa, né? E aí ela retorna comigo ali entre 10 a 12 dias, né? Na consulta pós-parto, e nessa consulta pós-parto eu vou passar uma suplementação vitamínica, orientar sobre o preventivo, né? E aí ali a gente já conversa, e como ela tem o meu contato ali, eu já libero de alta, né? Se acontecer alguma coisa das que eu explicar, ela volta à consulta, senão ela segue a vida, volta em 3 meses, faz o preventivo, e depois a gente continua a vida ginecológica ali, né? E tem paciente que tá com o senhor muitos anos já? Tem. Daqui, essa semana mesmo tem uma de Campo Grande que veio para trocar o terceiro implanão dela. Então, o quarto implanão, acho que é 9 anos, né? Ela veio lá de Campo Grande aqui para trocar, né? Então, essa aí acho que tem mais tempo. Mas aqui da cidade, a maioria que eu atendi em 2019 segue comigo, Continua. né? Agora mesmo, eu vou fazer o meu terceiro bebê da mesma mãe, né? Que é da Catiane. Ah, sim. Então, eu fiz os 2 primeiros filhos dela e o terceiro agora eu vou fazer... Vai ser Olha só. É legal isso, né? Claro, cara. Um dia que você começa a ver aquelas 3 crianças na rua lá. Cara, e tem umas coisas assim como que se diz? Que me dá um parâmetro de se eu tô indo no lugar certo, né? E isso, né? Para as pessoas voltar, criar confiança. E quando alguém que já trabalhou comigo, ou profissional de saúde, faz o pré-natal comigo, que nem sua esposa, né? A gente já trabalhou no hospital, e tal. Então, a partir que ela começou a fazer o pré-natal lá, tipo, eu fico muito feliz, né? Que mostra, bacana. tipo, porque ela já viu trabalhar no hospital, ela sabia como eu fazia, como eu faço as coisas, né? Então, sempre quando tem alguém que já trabalhou comigo, assim, que vai fazer, né? Ou que é o profissional de hospital, eu acabo, assim... elevando o ego, né? Porque, eu imagino, porque, pessoa, né? Essa pessoa tá ali para comprovar que ela optou por se ela conhece, ela te vê fazendo as coisas, né? Então, nossa, que bacana. Doutor, para quem
quer encontrar o Dr. Carlos, Uhum. o senhor atende aonde? Eu sei que o senhor é muito famosinho no Instagram aí, hein? É blogueirinho aí, hein? Rapaz, quando eu comecei com esse negócio de Instagram, 2019, né? Aí meus preceptores, o pessoal que fazia residência comigo, né? Aí todo mundo tirava sarro, porque nessa época ninguém fazia. Pô. Aí eu comecei a fazer quando eu fui vir pra Santa Helena e já fui fazendo, né? Até quando eu comecei a atender em Toledo, alguns colegas estavam ali e ninguém fazia assim. Aí o pessoal ficava, blogueirinho, não sei o quê, né? Hoje você vê que é Tornou-se uma necessidade, uma inclusive. necessidade. Hoje, tipo, quem não faz, você não é visto, né? Não é visto, não é lembrado. E também, assim, acaba que é um laço da paciente conhecer sua personalidade, né? Eu tenho muita paciente que vem, eu te vejo lá no Instagram e tal, vim marcar. Eu tenho, assim, em média de 80% é recomendado uma para outra, né? Mas tem uns 20% ali que é do Instagram, né? Conforme eu falo, às vezes eu falo, não, se isso não é qualquer. Não vai se decepcionar, né? Vem lá com a expectativa, né? Então não cria tanta expectativa na primeira consulta, né? Brinco pra elas. Moderno. Mas hoje a rede social, ela ajuda muito o médico, né? É claro que a gente tem que andar numa linha, né? Pra também não... Como que se diz? Qual que seria a palavra mesmo? Quando a gente fala assim, não tornar algo comercial, né? Muito Assim, comercial, muito mecanizado, né? Então, tem profissionais que fazem isso, né? Mas você tem que postar algumas coisas, porque, querendo ou não, hoje a rede social, ela ajuda o bom e o ruim, né? Sim. Então, se você não tá ali junto, o que é ruim, que propaga algumas coisas para vender, algumas coisas que a gente fala na medicina que é picaretagem, né? Se você não tá ali para combater isso aí, aquilo lá vai superar, vai né? se perpetuar, né? Então, você tem que estar ali na rede social, postar, comentar. Mas né? olha, inclusive, eu acompanho o senhor lá. Volte e meia eu vejo o senhor abre as caixinhas lá. Aham. Rapaz, eu fico passando aquele negócio. Eu falei, isso aqui é um almanaque, meu Deus. As dúvidas lá que você responde. Eu tenho uma caixinha, eu tenho um destaque lá que é sobre relação. Sobre relação, né? Aham. Aí tu. Cara, é Que uma coisa comédia. Não, muito engraçada. tem assim, umas perguntas. Eu acho que é de 2021 essa caixinha. E aí a Emily que me ajudava a responder na época colocava umas figurinhas assim, meu Deus, isso ficou do jeito assim. E aí a gente falando abertamente, né, sobre esse tipo de relação e tal. Mas toda vez, assim, de vez em quando eu abro pra dar umas risadas quando eu tô meio estressado, mas é muito engraçado essa Poxa, parte. é mesmo. E fora isso, eu vejo que, no sentido prático da coisa, muita gente esclarece dúvidas lá. né? Sim. Isso tipo assim, uma possibilidade que eu acabo abrindo para algumas pacientes, assim como outros profissionais fazem, para evitar uma consulta às vezes, né? Uhum. É claro que ali você não consegue consultar, indicar uma medicação e tal, mas tem paciente que às vezes não paga uma consulta lá, às vezes para fazer uma pergunta, é uma consulta, mas às vezes não precisava ir lá, entendeu? Então eu dou essa oportunidade quando eu abro a caixinha ali para ela perguntar, Olha só a que gente dá bacana. essa orientação, né? Então, eu acho importante às vezes a gente abrir ali, né? Sim. Eu abro, eu não tô abrindo tanta frequência, porque às vezes eu abro na semana e consigo responder tudo. Que é muita coisa, hein, cara? É muita Sim, coisa. muito, graças a Deus. O pessoal Tem uma secretária só pra isso. o pessoal interage bastante, cara. É muito legal. Eu gosto demais, assim, que você acaba tirando muita dúvida e se aproximando mais, né? Que a pessoa vê você respondendo, a forma que você trabalha ali e tudo mais, acaba te aproximando mais. Aproxima, dos pacientes, né, doutor? É interessante. E ali o seu público eu acho que 95%. Eu tenho uns 5% de engraçadinho lá, tu vai lá. Olha que o senhor tá. Esses dias eu quis responder um negócio lá, eu falei, não vou responder, vou deixar quieto. Tá cuidando da minha mulher, vou ficar quieto aqui. Mas vamos lá, doutor. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu acho que foi muito válido, inclusive, esclarecedor de dúvidas, apesar de a gente ter esse tempo mais reduzido aqui, mas muita coisa que era minha dúvida, inclusive, tá? Queria agradecer a sua presença aqui, a presença do Dr. Carlos Nascimento, e deixar aberta essa janela para que o senhor volte aqui, inclusive agora que o senhor falou novidade, hein? A possibilidade de uma clínica e tudo mais. Venha aqui para a gente divulgar, venha para a gente falar. Deixo essa porta aberta para o senhor. E terminando agora, onde é que a gestante encontra o senhor? É mais fácil na clínica lá, onde o senhor está atendendo, ou na rede social para marcar? Telefone? Então hoje, assim, eu atendo tanto ginecologia como obstetrícia, tá? Então, tô mexendo também tem isso também, com essa né, cara? parte... Agora a gente tá com a parte da ginecologia mais com a parte de rejuvenescimento íntimo também. Olha só, isso é uma coisa interessante. Melhora laser para melhora de continência urinária, uma tecnologia que a gente trouxe aqui para Santa Helena. Então, hoje você me encontra ali pela rede social, eu sempre respondo, né? Mas acaba que o telefone, o WhatsApp é o melhor contato para você conseguir as respostas de valores, tudo certinho, horário, porque aí ela já te passa o horário e tudo, né? Que a Lua ali é 100%.
Então, no nosso WhatsApp, né? Então é 98016821. Tem lá no meu Instagram também, tem o WhatsApp lá. Só mandar uma mensagem que a Lu prontamente responde para vocês lá. Certo. E o senhor atende na clínica do Dr. Paulo Banoff. Dr. Paulo Banoff, né? Isso. Em frente ao Hospital Miqueleto. Em frente ao Hospital Miqueleto, é a Avenida Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Bem próximo ali do Miqueleto. Então fica aí a dica aí para você, inclusive os papais, que eu sei que tem muita gente. Ah, isso é uma pergunta que eu queria te fazer. As gestantes te procuram antes ou depois que já estão grávidas? A maioria depois, né? A maioria depois, né? O certo é antes. O certo é antes, porque deve se acompanhar, inclusive, em alguns fazer casos, medicação, suplementação, alguma coisa assim, né? Mas o Brasil é assim, né? A maioria engravidei, vou fazer o pré-natal. Mas eu tenho uns 30% ali que vai antes. Que vai antes. Ou seja, tá começando uma manobra mas de eu sempre fico consciência. na cabeça, né? E vocês pensam em engravidar quando tá fazendo uma consulta ginecológica? Você fala que sim, eu já falo, ó, tem que vir antes, assim, né? Mas tenta mudar um pouco a cultura, mas é cultural nosso, né? Isso aí. Entendi. Mas olha, tá esclarecida a dúvida então aí. Pessoal, vamos ir antes, hein? Tem que ir antes. Não dá pra ir depois, né? Só lá no meio da consulta. Sim. E imagino que a gente começa lá com 5, 6 meses também. Rapaz, o que eu comecei mais tarde, que teve uma dentista, que ela menstruava de vez em quando, ela chegou lá e já tava com quase 28 semanas. Caramba. Nem ela sabia que tava grávida. Caramba. E profissional da saúde, né? Acontece Exatamente. muito isso com a gente, né, doutor? Acontece. É comigo não, que eu não sou, mas é minha esposa que eu falo, né? Aham. Aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aham. Não adianta. E ela não percebia mexer. Olha, ai, não percebia. Mas aí também tem... Inclusive acontece muito isso aí, né? Isso, eu já fiz parto, assim. Fiz parto na emergência, né? O paciente foi o dia inteiro com dor, aí os caras passavam pra mal, lá. E aí na hora que ela falou, dói aqui na região da parte íntima, aqui, manda pra ginecologia lá em cima, dor na parte íntima. Aí cheguei lá, fui examinar, o bebê saiu. Caramba. Eu não sabia mesmo, nem a filha, nem ela ficou em choque. Existem casos, então, desses assim que acontecem. Tinha um documentário no Discovery, né, sobre... Eu não sabia que estava grávida, né? Olha só. Acontece mesmo. Que bacana. É bom que a gente sabe tudo isso aí, né? Aí vai lapidando as Sim. opiniões do futuro. Mais uma vez, doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui. É muito válido essa nossa conversa. E, mais uma vez, reforçando o convite, quando o senhor se sentir, quer vir aqui falar alguma coisa, qualquer coisa. A gente pode falar qualquer coisa aqui. Vem aqui e agradeço a sua consulta. A sua, olha, consulta. Sua entrevista. Valeu, doutor. Beleza. Valeu, Rafa. Abraço. Vai.